Uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho recebeu o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, para uma apresentação sobre a reforma administrativa encaminhada pelo governo do estado no fim de março. De acordo com os parlamentares, eles terão 45 dias para analisar o projeto. Por isso, a realização de uma reunião conjunta. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Romildo Titon. A impressão de que o secretário, com muita boa vontade, atendeu o nosso chamamento para fazer aqui as colocações, responder os questionamentos e uma preocupação que há bastante questionamento, em que os parlamentares levantaram. E se houver a disponibilidade do governo do estado em remeter para esta casa as respostas ou comparativos que aqui foram solicitados, certamente a gente ganharia tempo para nós conseguirmos vencer esse prazo de 45 dias. O secretário resumiu a reforma administrativa em redução, reorganização e qualificação, sem comprometer a prestação de serviços. Segundo ele, o governo pretende reorganizar funções, melhorar processos, fazer uma gestão por resultados e implantar o governo digital com foco na transparência e governança. A reforma administrativa ela acaba contribuindo também no aspecto da redução, com a redução de cargos, redução de estruturas, o que vai nos permitir aí uma economia anual estimada de 124 milhões de reais, o que ao longo de 4 anos nos permite aí uma economia de R$500 bilhão. Então, é uma economia significativa, mas essa é uma dimensão. Outro aspecto importante da reforma é reorganizar a forma como serviço prestado pelo Estado chega ao cidadão e qualificar esse serviço prestado ao cidadão catarinense. Entre os pontos da reforma, a extinção do DEINFRA, do DETER e 20 ADRs. Também estão previstas mudanças na estrutura da Santur e fusão de alguns órgãos ligados ao esporte, educação e cultura. A reforma também prevê a redução de 48% dos cargos em comissão do Executivo. Os deputados que representam as comissões responsáveis pela análise do projeto na Assembleia avaliam essas medidas. Daqui para frente, cabe à Assembleia Legislativa esmiuçar, detalhar, abrir prazo, fazer com que os senhores deputados estudem profundamente o projeto de lei para que possam, se quiserem, apresentar emendas ao presente projeto e aí, chegando lá no final, apresentar um relatório e trazer ao plenário. Tem muitas questões que a gente ainda não conseguiu esclarecer. Por isso eu penso que é oportuno que a gente reúna todas essas dúvidas que ainda restam, que essas dúvidas sejam encaminhadas e que o governo possa nos responder o mais brevemente possível. Durante a reunião, os deputados puderam fazer questionamentos ao secretário. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é a permissão ao governador do estado de organizar a estrutura administrativa do Executivo por meio de decreto. O secretário da Administração explica que, com essa medida, a criação de cargos continuaria sendo feita por projeto de lei, mas a vinculação dos cargos aos órgãos públicos seria prerrogativa do governador. Para alguns parlamentares, esse ponto aumenta excessivamente o poder atribuído ao chefe do Executivo, mas o secretário argumentou que este modelo já é utilizado com êxito pela União. E nós buscamos esse referencial no governo federal, de, na lei complementar, o Executivo autorizar o quantitativo dos cargos e funções direcionadas aos executivos e os valores, e dará ao Poder Executivo a autonomia de detalhar esses cargos, de detalhar a estrutura administrativa, porque isso permite que a estrutura esteja viva e possa acompanhar a evolução dos tempos sem necessidade de verificar, sem acontecer o que a gente via na prática e presenciou isso na transição, onde havia uma estrutura prevista em lei e outra estrutura na prática, porque a estrutura precisa evoluir e o Executivo tem que ter um nível de autonomia que permita a ele organizar a sua estrutura de acordo com a realidade e com a evolução do tempo. A tramitação da reforma administrativa deve seguir nas comissões e os deputados defendem um alargamento no prazo.